tempestades, vieram ventos, mas porque aquele homem praticou o que ele escutou, aquela casa não caiu. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite, e eu quero declarar que todo vento contrário, toda tempestade contrária, toda palavra contrária na sua vida, ela vai se levantar, mas você não vai cair. Se levanta o inimigo contra você só para cair, ele virá por um caminho, mas por 7 caminhos o inimigo fugirá. Você foi chamado, estabelecido por Deus nessa nação para ser cabeça e não cauda, em nome de Jesus. Mas diga nessa noite comigo: Jesus, diga em voz alta: Jesus, eu vou construir a minha vida em Ti. Eu vou construir a minha vida em Teus princípios, Pai. Eu vou construir, Senhor Deus Pai, os meus projetos em Teus princípios. Eu vou construir, Senhor Deus Pai, os meus negócios na Tua palavra. Tudo que tem a ver com a minha vida, com a minha família, Senhor, estará estabelecido e fundamentado nas Tuas palavras, em nome de Jesus. Eu declaro, vamos, faz barulho aí, Lagoinha. Faz barulho para Jesus. Glorifica Ele, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar nessa noite. Nós vamos ir para a palavra. Eu quero terminar de ministrar a palavra que eu comecei. Eu acho que a maioria das pessoas aqui não estiveram no culto de virada. Então, eu achei apropriado terminar essa palavra, porque tem a ver com essa estação de ano novo, tem a ver com metas. Então eu quero falar com você a respeito dessa mensagem que se chama O Ano Virou. Fala para o teu vizinho: o ano já virou. E você? E nós? Será que nós já começamos a virar também? O que está mudando? Só o ano numérico ou as nossas vidas? E eu não quero ficar muito tempo na introdução e nem no primeiro ponto que eu ministrei, mas eu trouxe uma pesquisa no culto da virada assustadora, onde 41% dos entrevistados fizeram lista das suas resoluções, das suas metas para o ano novo de 2024. Mas 79% das pessoas não cumpriram metas estabelecidas. E a grande verdade é essa: a maioria das pessoas tem metas e a maioria não consegue cumprir. E não era por falta de vontade, não era por falta de tentativa. Todos tentaram, como eu e você, na maior parte das vezes, tentamos cumprir as nossas metas, tentamos começar a ir na academia, tentamos começar a comer saudável, mas por alguma razão, no meio do caminho, nós paramos, nós desistimos. E eu falei, no dia 31 aqui, que se essas pessoas perguntassem para Paulo, na minha opinião, é o homem que teve a maior virada de vida. Porque foi um homem que saiu de perseguidor de igreja para plantador de igreja. Foi um homem que matou seguidores do Evangelho, mas lá na frente se tornou um dos maiores mártires do Evangelho. Foi um homem que atormentou cristãos por toda a Judeia, mas lá na frente consolou os cristãos através das suas epístolas da prisão. Foi Paulo que dentro da prisão orientava os crentes perseguidos a se alegrarem, onde se viu um preso encorajando quem está liberto, quem está livre. Eu te digo, só alguém que transformou, só alguém que passou por uma verdadeira virada de vida. Virada de vida é transformação. E se essas pessoas, 79% de pessoas, perguntassem para Paulo: Paulo, o que aconteceu? Com certeza Paulo iria usar o texto de Romanos 12:2. Porque quando se fala de transformação de vida, meu irmão, o texto mais claro na Bíblia a respeito de transformação é Romanos 12:2. Desculpa, Mateus, não te vi os textos, mas é Romanos 12:2, um texto muito conhecido, que diz:
Não se amoldem ao padrão deste mundo. Outras versões dizem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou seja, virem a sua vida pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Irmãos, eu profetizo sobre a sua vida, 2026 será o ano que nós vamos provar aquilo que é bom da parte de Deus, aquilo que é agradável da parte de Deus e aquilo que é perfeito da parte de Deus. Só Deus pode fazer uma obra perfeita em nossas vidas. Eu comecei falando ali sobre conhecer o padrão de Deus. O texto diz, não se amoldem ao padrão do mundo, ou seja, nós podemos então chegar à conclusão de que se o mundo tem um padrão, Deus também tem. E o contexto desse versículo começa justamente assim, onde Paulo está dizendo aos cristãos a serem sacrifícios vivos, ou seja, para Deus não basta qualquer sacrifício, há um padrão de sacrifício, sacrifício vivo, porque se tem sacrifício vivo, tem sacrifício morto, assim como se tem fé viva, tem fé morta. O padrão de Deus é fé viva, é sacrifício vivo. Assim como o padrão de Deus para adoração é em espírito e em verdade. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com rituais, não tem a ver com vestes, tem a ver com coração. É o padrão de Deus para adoração. Amar a esposa não é de qualquer jeito. Deus tem um padrão para o esposo amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. Então, para tudo em nossas vidas, diga comigo, há um padrão de Deus. E nós precisamos conhecer, se nós queremos viver de acordo com esse padrão, nós precisamos urgentemente conhecer esse padrão. Eu falei um pouco sobre isso. Se você quiser pegar essa parte da mensagem na íntegra, você vai lá no YouTube, está lá no culto da virada. Mas eu quero dar continuidade. Pastor, eu conheci os padrões de Deus. Eu sei exatamente o que Deus quer na minha vida empresarial. Eu sei exatamente o que Deus quer da minha vida espiritual. Eu sei exatamente o que Deus quer da minha vida familiar. Eu conheço os padrões de Deus, pastor. E agora? Posso partir para eles? Calma. Agora você vai precisar sentar e ter uma reunião com os padrões velhos e o padrão do mundo. Sabe quando aquele chefe, aquele patrão chama o funcionário e vai demitir ele? Ele chama, fecha a porta, pede para ele sentar. Você vai precisar fazer isso, irmãos, com os padrões velhos e os padrões do mundo. Você vai precisar sentar com esses padrões e dizer: tchau. Tchau. Chega. Padrão velho, chega. Ciclo velho, chega. Estação velho, chega. Padrão do mundo, chega. Até aqui estávamos juntos, mas a partir de agora eu vou partir para um novo. Não se conforme com os velhos padrões, rejeite-os. É a primeira instrução de Paulo nesse versículo que nós lemos. A orientação de Paulo aqui, irmão, para não nos conformarmos com o padrão deste mundo, está no sentido imperativo, ou seja, Paulo não sugere, Paulo não está pedindo, Paulo, se você conseguir, irmãozinho, não se conformar, beleza, se você puder, se for possível, não é uma sugestão, não é um pedido, irmão. Através de Paulo, Deus está dando um mandamento: faça. Não se amolde, dê tchau, diga não para os padrões velhos e os padrões deste mundo. Porque eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que o que tem impedido muitas pessoas de virarem a sua vida, especialmente virarem a sua vida de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus quer, é que nós temos interpretado mandamentos de Deus como sugestões de Deus. A gente lê a Bíblia e claramente Deus está mandando a gente fazer uma coisa, nos orientando a fazer uma coisa, e a gente acha que Deus está pedindo, está sugerindo. Se possível, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não, busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é uma sugestão, é um mandamento.
Quando você orar, entre num lugar secreto e o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Não é uma sugestão, irmão, se você... Não, entra, faz, vai, meu filho. É um mandamento. Não se amoldem aos padrões deste mundo. O bom militar sabe, não sei se alguém aqui já foi militar ou não sei. Mas o bom militar sabe, meu irmão. Quando o capitão, comandante, sugere uma coisa, ele está mandando. Você chega lá com o seu dedo, capitão, cara, eu pensei em fazer isso. Cara, não, já errou. Chamou o cara de cara, já era, já manda embora. Eu estava pensando a gente fazer isso aqui, tal coisa. Aí o capitão fala assim, cara, eu acho que você... Aí ele pode chamar eu de cara, né? Eu acho que você tem que fazer isso aqui. Irmão, já dá tchau para a tua ideia, descarta, porque a gente interpreta as sugestões do capitão como mandamento. O bom militar sabe isso. Agora, se nós somos capazes, irmãos, de interpretar uma sugestão como mandamento por causa da patente de um ser humano, porque é por isso, é pela patente. Se ele tira aquela patente, já era, ele é um cara igual a eu. Mas é por causa da patente, por causa da hierarquia, se a gente consegue interpretar uma sugestão como mandamento de um ser humano, então por que interpretamos mandamentos dados por Deus como sugestões? O que é que tem impedido, irmão, de nós obedecermos aquilo que a palavra de Deus claramente nos manda fazer? Quem quer uma virada de vida aqui nesse ano? Quem quer uma virada de vida aqui nesse ano? Tem alguém aqui? Então, meu irmão, rejeitar velhos padrões não é uma opção. Fala comigo, rejeitar velhos padrões não é uma opção, não é uma sugestão que Deus está te dando. Rejeitar velhos padrões para quem quer virar a vida é um mandamento. Tem alguém aqui comigo nessa noite? É um mandamento. Você sabe que um dos padrões que as pessoas mais se acostumam aqui nos Estados Unidos é que elas chegam e elas começam a trabalhar para si mesmo. E um dos padrões que elas mais se conformam em viver é que elas começam a misturar as contas pessoais e do trabalho. O cliente começa a enviar a conta para a conta pessoal e a pessoa nunca abre a conta da companhia, nunca registra a empresa, nunca faz os passos necessários para separar empresa de vida pessoal. Ou se o cara abre uma conta para a empresa, ele começa a usar a conta da empresa para compras pessoais. É um padrão que muita gente segue. Mas só quem prosperou, meu irmão, só quem prosperou sabe da grande verdade. Eu tive que dar tchau para esse padrão. Eu tive que começar a fazer as coisas certinho. Eu tive que separar empresa pessoal. Empresa pessoal. E quando eu comecei a fazer isso, você pode perguntar aí, quem verdadeiramente cresceu no ramo empresarial, teve que separar as coisas, teve que dar tchau para esse padrão velho, para o padrão que a maioria segue. Irmão, eu já falei aqui e repito, eu e você não fomos chamados para fazer parte da maioria, somos minoria. Mas os empresários de sucesso entenderam, se eu comecei com aquele padrão, eu tive que dar tchau. E assim como esse exemplo, irmão, os velhos padrões que você e eu precisamos deixar, às vezes é difícil. Por quê? Vou te falar por quê. Porque assim como este exemplo que eu dei, padrões velhos podem ser convenientes. Pastor, é conveniente usar a mesma conta. É fácil, eu vou lá, compro coisa para a companhia, depois vou lá, compro coisa para casa, depois vou lá, compro lá coisa para minha esposa. É conveniente, não tem que passar pela burocracia. Não tem que preencher um bocado de papelada. Não tem que registrar nome de empresa. Os clientes já mandam direto para minha conta. É conveniente, irmãos. Deus não te chamou para viver de conveniência. Pergunta para Abraão se foi conveniente ele sair da terra da sua parentela. Pergunta para José, para ele viver os sonhos de Deus. Foi conveniente ele ser traído pelos irmãos? Não foi. Pode ser conveniente, mas está errado. Padrões que nós precisamos deixar podem ser convenientes, mas estão errados. Pastor, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. E aí vem aquele velho ditado que sua mãe provavelmente te falou. Você não é todo mundo, irmão.
E Deus te diz a mesma coisa, em outras palavras, Deus te diz, você não é todo mundo. Diga, eu não faço parte da maioria. Olha ao seu redor, esse lugar poderia estar lotado de gente, mas eu e você não fazemos parte da maioria. A maioria não vai sair de casa numa quarta-feira à noite, nesse frio, para vir para a igreja. A maioria não faz, é minoria, meu irmão. Então não se conforme com padrões só porque a maioria está fazendo. Pastor, mas é que esses padrões eu sei que não é de Deus, mas tem certas vantagens, pastor. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aí, tem certas vantagens, pastor. O dinheiro já cai na minha conta, não tem que descontar taxa, eu ganho mais. Irmãos, você e eu não fomos chamados para viver de esquemas vantajosos. Deus não precisa de vantagem para te abençoar. Ele é o dono do ouro e da prata. Não precisamos de vantagens. Porque eu sei que tem padrões do mundo, eu sei, vamos ser sinceros. Tem padrões do mundo que dá certo, aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo está dando certo. Poxa, pastor, olha, meu amigo tá bombando, milionário. Mas o que adianta, irmão, um sucesso fora da vontade de Deus? Sucesso fora da vontade de Deus, certamente, não é talvez. Sucesso fora da vontade de Deus, certamente resultará em fracasso na eternidade. Guarda isso no teu coração, irmão. Do que adianta ter sucesso fora da vontade de Deus, se na eternidade seremos classificados como fracassados? Então eu sei que rejeitar é dois processos. É dois processos. Rejeitar o velho, se desapegar do velho e começar a viver o novo. É dois processos diferentes e eu sei que é difícil. Não é fácil. Tem pessoas que demoram meses, anos para se desapegarem de padrões velhos, padrões do mundo, padrões que talvez eles estavam acostumados desde a sua adolescência, da sua juventude. Irmão, eu sei que são dois processos diferentes e dois processos difíceis, mas mais difícil, tenho certeza, mais difícil é você tentar viver o velho e o novo ao mesmo tempo. Simplesmente não dá, simplesmente vai te prejudicar, simplesmente vai te inserir no quadro de depressão, no quadro de ansiedade. É melhor você passar pelos dois processos. É melhor você dar tchau para o velho. Se precisar tomar aí 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses, irmãos, mas começa a colocar no teu coração: eu não vou mais viver padrões que Deus não tem para mim. Eu não vou mais tentar viver ciclos que já se encerraram na agenda de Deus. Já encerrou, não. Eu vou terminar e eu vou começar algo novo. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Não tente viver o velho e o novo ao mesmo tempo. Então, o que é que tem te impedido? Seja sincero com você mesmo agora. Olha para dentro de você. O que é que tem te impedido de se desapegar dos padrões do mundo, dos padrões velhos? O que é que tem te impedido de sentar e ter essa reunião com esses padrões que Deus já não quer mais para a sua vida e dar tchau? O que é que tem te impedido? Será que foi o que mencionei acima? Antes, conveniência. A maioria, eu quero seguir o fluxo, pastor. Vantagem. O que é que tem nos impedido, irmão? Será que Deus já colocou no teu coração o que você precisa fazer para dar tchau para esses padrões velhos? Será que Deus já falou ao teu coração: meu filho, o que você precisa fazer é orar mais, é me buscar mais? Meu filho, o que você precisa fazer é sair desses círculos de amizade, é sair desses ambientes. Enquanto você continuar nesses ambientes, enquanto você continuar com esses vínculos, você não vai conseguir se desapegar dos padrões velhos. Será que Deus já te deu as instruções? E a única coisa que não tem acontecido é que não temos seguido as instruções que Deus tem nos dado, irmão, em nome de Jesus. Se Deus já falou no teu coração o que você precisa fazer para dar tchau aos padrões velhos, em nome de Jesus, faça.
dê o passo. Vai doer, pastor, vai doer. Mas vai te libertar. Vai doer, pastor, vai doer. Mas vai te soltar para você caminhar no novo patamar que Deus tem para a sua vida, irmão. Se você já sabe o que você tem que fazer, faça. Você sabe quem teve dificuldade de se desapegar do velho? Um grande homem de Deus. Imagina, se esse cara teve dificuldade, imagina eu e você. Profeta Samuel, o maior profeta de Israel. O maior e último profeta, o maior e último juiz de Israel. Primeiro profeta. Teve dificuldade com isso. Quando Deus o procurou e falou: Samuel, tenho rejeitado Saul. Saul tem me desobedecido. Saul não tem me honrado. Não tem sido fiel. Já rejeitei ele como rei de Israel. E já escolhi alguém novo. Qual foi a reação de Samuel? Lamentou, chorou, murmurou. Samuel teve dificuldade em se desapegar de Saul quando Deus anuncia que já escolheu um novo rei. Sabe qual foi a reação de Deus? Sabe qual é a reação de Deus para quem não quer desapegar do velho, meu irmão? Ele é repreendido. Samuel é repreendido. Deus não fica lá, oh meu Deus, tadinho, meu eu, né? Meu Deus. Oh, tadinho, Samuel. Ah, eu sei, Samuel. Não fica triste não, Samuel. Fica triste não. Samuel, chega. Para de lamentar o velho. Já passou. Levanta. Faz os sacrifícios. Faz isso. Deus repreendeu Samuel. E o orientou a cada passo que ele tinha que fazer para levar Israel a viver um ciclo novo. Então, meu irmão, talvez assim como Samuel, nessa mensagem de hoje, nessa noite de quarta-feira, nessa noite de culto fé, quem sabe, talvez você está se sentindo confrontado por Deus, mas eu já falei aqui, repito novamente, irmão, quando a palavra te confrontar, permanece. O Espírito Santo te confrontar, permanece, porque quando você permanece, você começa a frutificar. Então, talvez assim como Samuel, você está sendo novo em nome de Jesus. Deus não exige e abandona. Deus exige, mas Ele orienta. Deus exige, mas Ele direciona. Então a pergunta é, e o louvor pode subir já, nós vamos encerrar. Cadê o louvor? Tu foi tomar café? A pergunta é, irmão, você está disposto nessa segunda campanha, nessa segunda noite de campanha? Deus está te perguntando: ei, meu filho, ei, minha filha, você está disposto a abandonar velhos padrões? Você está disposto a abandonar padrões do mundo, padrões que têm sido convenientes, mas não estão certos para você, padrões que todo mundo está vivendo, mas você não é todo mundo, padrões que têm dado vantagens, mas Deus não te chamou para viver essas vantagens? A pergunta que Deus está fazendo nessa noite a você é: você está pronto para abandonar o velho e começar a viver o novo? Se a sua resposta é sim, e eu creio em nome de Jesus que a sua resposta é sim, então você está pronto, irmãos, não somente para viver um ano numérico novo. Eu declaro, você está pronto para viver uma vida nova a partir de 2026. Eu declaro que se sua resposta foi sim, Deus, eu estou pronto. Eu já conheci os teus padrões, eu já sei o que o Senhor quer da minha vida, e agora eu estou pronto, meu Deus, para abandonar o que é velho. Eu estou pronto para abandonar o Saul da minha vida. Já passou, Deus já rejeitou. Rejeite o que Deus já rejeitou. Diga não àquilo que Deus já disse não na sua vida. Eu estou pronto, Deus. Então você está pronto, meu irmão. Você está pronto para viver uma vida nova, não apenas um ano numérico novo. E se você está pronto para viver isso, agora, a única coisa que a gente precisa saber é aonde começa essa virada. Aonde começa a virada das nossas vidas? Aonde começa a transformação das nossas vidas? E a resposta se encontra mais uma vez no texto. Diga comigo, a virada. Diga mais uma vez, a virada começa na mente. Sabe por que isso é lindo?
Porque às vezes a gente fica achando que a virada começa em coisas externas. E a gente precisa comprar coisa, a gente precisa comprar método, a gente precisa comprar treinamento, a gente precisa comprar mentoria, a gente precisa comprar isso e aquilo, e coisa de autoajuda. Não, o que Deus está te dizendo nessa noite é: ei, a tua virada começa dentro. Você não precisa gastar dinheiro nenhum. É mente, diga comigo, é mente. Diga, é mentalidade. É mentalidade. A transformação, que é a verdadeira evidência de qualquer conversão. Qualquer conversão, qual é a verdadeira evidência de que alguém verdadeiramente se converteu? Quer seja ao cristianismo, quer seja ao islamismo, quer seja ao budismo, qualquer coisa. A maior evidência de que alguém de fato se converteu é a transformação. Essa transformação, meu irmão, o texto está dizendo, é um resultado de uma renovação que começa na mente. Ou seja, olha, eu poderia muito bem, como pastor dessa igreja, e com o desejo de ver essa igreja lotada, eu poderia muito bem dizer: ei, a transformação da tua vida começa em você estar na igreja. Ei, você vai transformar a sua vida quando você vir na igreja todas as quartas-feiras, todos os domingos de manhã, todos os domingos à noite. Mas eu ia estar mentindo para você. Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, jejuar, servir na igreja, isso não te transforma. Porque tem muita gente há anos dentro da igreja, mas não são transformados. Tem muita gente que já leu a Bíblia inteira várias vezes, mas não foram transformados. Tem muita gente que costuma falar com Deus todos os dias, mas não foram transformados. Porque o que começa a transformação, irmão, é uma renovação da mente. Pastor, então por que essas coisas são importantes? São importantes. São cruciais. Eu preciso estar na igreja, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso servir. Por que, pastor, eu preciso fazer isso? Se isso não te transforma, porque isso te auxilia na renovação da mente. Uma palavra que Deus está ministrando no teu coração agora te auxilia, te ajuda e te leva a renovar a tua mente. A oração te leva a renovar a mente. O jejum te leva a renovar a mente. Mas até mesmo nessas coisas, irmãos, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, se a nossa mente não estiver renovada a respeito dessas coisas, ou seja, pastor, o que o Senhor quer dizer com renovar a mente? É crer, crença. Se a nossa mente não estiver renovada a respeito de estar na igreja, a respeito de orar, a respeito de a gente ler a Bíblia, nós vamos viver uma vida de inconstância em todas elas. Vamos ser inconstantes na igreja, vamos ser inconstantes na vida de oração, vamos ser inconstantes na leitura da palavra, vamos ser inconstantes no jejum, vamos ser inconstantes no servir. Por quê? Porque às vezes a gente tem até vontade de fazer, mas a nossa mente não foi renovada para crer. Diga, crer. A mente não foi renovada para crer que todas essas coisas são importantes. Crer. Você, irmão, você crê que é importante estar na igreja? Você crê na palavra que diz: oh, quão bom e maravilhoso é que os irmãos estejam em união? Você crê nisso? Será que a gente já renovou a nossa mente para crer? A gente sabe, a gente conhece, a gente entende muita coisa, mas será que a gente crê? Renovar a mente é isso. Crer naquilo que é importante. Crer que a oração é importante, essencial. Para quê, pastor? Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Irmão, diga comigo, crenças. Diga, crenças começa na mente. É aqui, meu irmão. Guarda isso aqui no teu coração. O que você crê vai determinar o que você vai fazer. O que você crê vai determinar o que você vai fazer. Por que muitas pessoas deixam de estar neste lugar numa quarta-feira à noite? Porque elas creem que é melhor elas descansarem
para trabalhar amanhã. É uma crença. Não tô condenando, não estou dizendo que é errado, irmão. Eu só estou dizendo, você vai fazer aquilo que você crê. Porque muitas pessoas desistem de Deus porque eles creem que é melhor viver uma vida sem Deus. É crença. E o que Paulo está dizendo é, para você ter uma virada de vida, para você cumprir essas metas, irmãos, você vai precisar não somente escrever as metas, você vai precisar não somente saber as metas, você vai precisar crer nessas metas, crer nelas. Então, vamos seguir a palavra aqui. Você tomou conhecimento dos padrões de Deus, renove a sua mente para crer que estes padrões de fato são padrões para a sua vida. Caso contrário, você vai continuar vivendo os padrões do mundo. Tomou conhecimento, irmão, dos padrões velhos que você precisa deixar. Tomou conhecimento das amizades que você precisa deixar. Tomou conhecimento das conexões e dos vínculos que você precisa cortar, irmãos. Então você precisa crer que essas coisas já não são mais para você, e assim você irá rejeitá-los. Eu creio que o que é de Deus para mim é para mim, e eu adoto aquilo. Eu creio que o que não é de Deus não é para mim, e eu começo a rejeitar aquilo. Mas começa através da renovação da mente. Começa com eu crendo. Um funcionário, ele pode receber todas as ferramentas para fazer um trabalho. Um funcionário, ele pode receber todas as instruções para realizar um trabalho, irmãos. Mas se ele não crê naquilo que ele recebeu, se ele não crê nas ferramentas que ele recebeu, se ele não crê nas instruções que ele recebeu, ele não vai fazer o trabalho. Ou se fizer o trabalho, vai fazer mal feito. Por que pessoas servem a Deus, mas servem de mau jeito? Porque gostam de servir, tem vontade às vezes, quer fazer um favor para Deus, mas não creem no serviço, não creem. Por que as pessoas adoram de qualquer jeito, oram de qualquer jeito? Porque até sabem, entendem que precisam orar, mas não creem. A mente ainda não foi renovada. Eu te pergunto, quanto você crê nas suas metas? Você pode ficar em pé nessa noite. Quanto você crê nas suas metas para 2026, meu irmão? Quanto você crê? Não basta apenas você achar que precisa ir para a academia, entender que precisa ir na academia. Você precisa crer. Eu creio que para viver uma vida saudável, eu creio que para viver e ver os meus netos, eu creio que eu preciso ir para a academia, eu creio que eu preciso comer mais saudável, irmão. Tem que crer. Quanto você crê nas metas que você tem colocado aí nas fichas? Quanto você crê nas pessoas, nos meios, nas ferramentas, nas conexões que Deus tem colocado na sua vida? Eu não precisei apenas crer que eu preciso ir na academia. Eu precisei crer nas pessoas, na pessoa que Deus usou para me instruir. Eu precisei colocar confiança na pessoa. No meu caso foi o meu primo lá no Brasil. De repente eu lembrei que o cara é personal trainer, não me cobrou nada para me passar um plano. Eu preciso crer nas ferramentas que Deus coloca em minha vida para eu alcançar as metas. Caso contrário, eu não vou para frente. Mas eu quero trazer agora para o lado espiritual, irmão. Eu não sei se você tem essa meta, mas eu te convido, eu te incentivo, te aconselho a ter essa meta. Será que uma das metas que você tem para esse ano é viver uma vida intensa com Deus, mais intensa com Deus? Quantos aqui verdadeiramente querem dizer assim: Senhor, uma das metas que eu tenho
é viver uma vida mais intensa contigo. Você pode levantar sua mão se você tem essa meta. Uma das metas que eu tenho, Senhor, é te servir com mais intensidade, é te adorar com mais intensidade, e, Senhor Deus, é me relacionar contigo com mais intensidade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, começa a crer nisso. Creia que você precisa ter uma vida mais intensa com Deus. Creia que você precisa de mais intimidade com Deus, mas também creia naquilo que Deus vai usar na tua vida para te levar neste lugar. Creia na igreja local. A igreja local é uma ferramenta que Deus colocou na sua vida para te levar para esse patamar. Creia nos líderes da igreja, creia nos pastores da igreja, creia nos cursos da igreja, creia no discipulado da igreja, irmãos. Creia na palavra de Deus, creia na oração, creia no jejum, porque se você de fato crê, então a Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Eu declaro, as suas metas serão alcançadas. As suas metas serão alcançadas não apenas porque você tem vontade, não apenas porque você escreveu, não apenas porque você planejou, mas porque você vai começar a renovar a sua mente e crer em nome de Jesus. Então declara em voz alta: eu vou construir. Vamos, igreja, cante. Aleluia. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Declare isso. Somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Levante suas mãos e diga: Santo, vamos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, quase encerrando mais um culto fé, e eu gostaria de lembrá-los o motivo pelo qual nos reúne aqui da nossa campanha. Nós temos ali com o Leandro as fichas, e eu te encorajo a colocar aqui nessa ficha exatamente aquilo no qual Deus ministrou ao nosso coração aqui, aquilo que você crê que vai ser uma meta para você no ano de 2026. E o fato de nós escrevermos isso, e nós temos essas fichas aqui, para que a gente possa colocar essa ficha sempre no nosso bolso, ou deixar no nosso carro, ou no espelho do banheiro. Eu tenho o costume de fazer isso de vez em quando eu quero, por exemplo, decorar um texto bíblico. Eu começo a colar aquele texto em tudo que é espelho da minha casa. E aí eu olho o tempo inteiro para aquilo, para que eu possa memorizar aquilo. E essa fichinha é exatamente para isso, para que você se lembre das metas que você vai fazer para esse ano de 2026. Mas acima de tudo, baseado na palavra que nós ouvimos, seja uma crença essas metas. Seja uma crença para você, que em primeiro lugar nós coloquemos Deus na nossa vida, e a partir daí as nossas metas começam a ter fundamento. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a vir aqui para frente. Nós vamos orar pela vida de cada um de vocês. Nós vamos orar pelas metas. Se você quiser trazer o seu papel, você já tem, já escreveu, traz junto e coloca isso diante de Deus. Se você não tem problema. Memoriza aquilo que você colocou como meta para esse ano de 2026, mas
baseado de novo, baseado no que nós ouvimos, passe a crer nisso. Passe a crer de uma forma que você vai colocar isso em prática a partir de agora, a partir do momento que nós terminarmos essa oração e esse culto, você decida: eu creio nessa transformação, eu creio, eu renovei a minha mente através da palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, e eu vou fazer as coisas diferentes, vou fazer acontecer, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor usou de misericórdia para com o teu povo. O Senhor falou conosco através da boca do teu servo e fez com que a nossa mente pudesse startar essa transformação, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor nos despertou nessa manhã com vida e com saúde e nos deu a oportunidade de estarmos na tua casa, te servindo e, acima de tudo, ouvindo a tua voz, Pai. Como nós te amamos, Deus, como nós queremos que os nossos planos, anseios, desejos e metas para este ano de 2026 estejam diretamente ligados àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Mesmo sabendo que muitas vezes os planos do Senhor não são alcançados pela nossa mente, mas através da renovação do nosso entendimento, nós seremos capazes de absorver e entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que esta noite seja uma noite de transformação, de renovação de entendimento, de mudança de vida, Pai, como o Senhor falou a cada um de nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui, terminando este culto, com a certeza de que o Senhor é por nós, de que toda a transformação que o Senhor tem preparada para a minha vida e a vida desta igreja está diretamente ligada ao compromisso que eu terei com o Senhor. Por tudo isso, nós te louvamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, fiquem onde você está. Vamos cantar juntos mais uma vez. Declarar: eu vou construir. Eu vou construir. Vamos. Oh, aleluia. E eu Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Nós precisamos encerrar o culto com essa oração. Coloca a mão no seu coração, onde você está mesmo. Aperta bem forte. Se você já fez essa oração, glória a Deus por isso. Mas se você não fez, eu quero que você, juntamente com a igreja, repita essa oração comigo nessa noite. Porque, irmão, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu voltei para Jesus depois de ter me afastado dele, eu não apenas sabia que eu precisava dele, eu não apenas entendia que eu precisava dele, eu criei que eu precisava dele. Foi uma crença. E nessa noite Deus quer te levar à mesma decisão. Por isso eu quero te convidar nessa noite, com os olhos fechados e em voz alta, repete comigo: Senhor Jesus, obrigado por me escolher. Nessa noite eu digo: eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu que um dia tomei essa decisão, eu me afastei, minha vida espiritual esfriou, mas hoje, nessa noite, eu decido voltar para Ti, renovar os meus votos, em nome de Jesus. Ainda com sua cabeça baixada. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração de todo o seu coração, recebendo Jesus ou voltando para Ele, renovando os seus votos, sua aliança com Ele, eu quero orar por você apenas. Só vou te pedir que quando eu contar até 3, você levanta sua mão aí onde você está. 1, 2, 3, amém? Levanta sua mão bem alto. Você jovem aqui, vem aqui para frente, meu irmão. Posso orar por você? Posso orar por você aqui na frente? Vem cá. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?
Quero declarar hoje sobre a sua vida que você vai viver coisas novas em Deus. Que não foi por acaso que você veio aqui essa noite. Que Deus tinha um encontro marcado com você aqui neste lugar. E que tudo que o inimigo tentou fazer para te impedir de estar aqui, obviamente, não prosperou. Caiu por terra. Nós vamos orar por você nessa noite. E depois nós vamos fazer uma celebração, porque há festa nos céus essa noite. Estenda sua mão aqui para esse jovem, igreja. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida deste jovem, Pai. Que ele viva, Senhor Deus, cada detalhe da história que o Senhor escreveu para ele antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Que ele viva, Senhor Deus, os planos e os sonhos que o Senhor tem para a vida dele, Pai amado. E que, Pai amado, toda a estratégia do inimigo, toda a arma forjada do inimigo contra a vida dele, nós declaramos, não vai prosperar, não vai funcionar. Em nome de Jesus, Pai amado, eu declaro que a partir de hoje, ele pertence a Ti. Ele pertence a Ti. Ele é filho de Deus, adotado como filho de Deus, co-herdeiro juntamente com Jesus Cristo das bênçãos espirituais. A Bíblia declara que quando alguém se arrepende e volta para os braços de Deus, ou abre o seu coração e reconhece e crê que precisa de Jesus, a Bíblia declara que hoje os anjos estão celebrando. Lagoinha nós temos uma cultura. Quando os céus entram em festa, Lagoinha Washington também entra em festa, é ou não é? Então nós vamos contar até 3 e nós vamos fazer uma grande festa em nome de Jesus. Vamos, igreja! Aleluia! 1, 2, 3, seja bem-vindo ao novo. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por cada palavra que o Senhor liberou aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, nos leve em paz às nossas casas. Nos leve em paz, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão. Nos dá um resto de semana abençoado, um resto de semana de vitória. Pai amado, consagramos a Ti nossos GCs que vão se encontrar.